É com grande satisfação que eu venho anunciar para todos vocês que Ernesto Araújo está fora do governo Bolsonaro. Finalmente nós não vamos ter mais que aturar aquele aloprado andando pelos corredores de Brasília. O próprio ministro pediu demissão acatando um pedido do próprio presidente da República, que encontrou assim uma forma digna de se livrar de um problema que estava muito grande para o governo porque a pressão estava imensa para que Bolsonaro demitisse Araújo. Araújo ou no caso, foi o pior ministro da nossa história. Tomou decisões equivocadas, causou desconfortos diplomáticos, entrou em rota de colisão com a China, o nosso principal parceiro comercial. E para piorar a situação de Araújo, os próprios funcionários da pasta evitavam passar informações ao ministro para que ele não tomasse decisões esdrúxulas que eram habituais de Araújo, levando em consideração que ele era um Olavete. Ele é, no caso. Mas nos últimos dias a situação ficou insustentável, principalmente ontem, quando Araújo deu a entender no seu Twitter que a senadora Cátia Abreu estava fazendo lobbies pelo 5G chinês. Essa foi a gota d'água que já estava enchendo o copo há alguns dias. Nós temos que lembrar na semana passada, quando houve aquela reunião entre os três poderes e Bolsonaro jogou uma bomba no colo do Congresso, porque ele tirou toda a responsabilidade da gestão da pandemia e colocou no colo do Rodrigo Pacheco. Aquela reunião que Bolsonaro tentou passar a imagem que ele estava dialogando com todos foi vista muito mal pelo Legislativo, que no mesmo dia já reagiu. O Arthur Lira sentou na mesa, na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados e fez um discurso ameaçador. Inclusive, cogitou citar a palavra impeachment no discurso, mas depois ele retirou. E no Senado, o próprio Ernesto Araújo foi sabatinado e foi humilhado publicamente. Só faltou Araújo chorar. Alguns senadores, inclusive, pediram a demissão do ministro naquele dia, mas Araújo resistiu bravamente até a data de hoje, sendo que hoje pela manhã, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, pediu a cabeça de Ernesto Araújo e Bolsonaro o atendeu. E nós estamos vivendo aquele cenário que eu já venho falando para vocês desde o final das eleições para a presidência do Senado e também da Câmara dos Deputados. Não sabemos mais quem dá as cartas no governo Bolsonaro. Se é Bolsonaro, se é o mercado, se é o Centrão ou se são os militares ou qualquer outro tipo de força. Porque essa queda de braço entre Centrão e Bolsonaro está ficando cada vez mais acirrada. Bolsonaro precisa do Centrão para ter uma certa governabilidade, mas Centrão e Bolsonaro não se gostam, não se topam. Em menos de um mês, o Centrão já derrubou 2 ministros de Bolsonaro. O primeiro deles foi o Eduardo Pazuello. O Centrão queria o Ministério da Saúde para ele, mas Bolsonaro bateu no peito e selecionou Marcelo Queiroga para ser o seu ministro da Saúde. A reação foi imediata e muitas pessoas disseram que se Bolsonaro errar mais uma vez na condução da crise da pandemia, escolhendo o seu ministro da Saúde, não haverá uma próxima oportunidade. E agora nós estamos observando quem vai ser o novo ministro das Relações Exteriores de Bolsonaro. Há um burburinho no Congresso, que está começando a chegar via imprensa, de que é possível que Bolsonaro troque 6 por meia dúzia, colocando um outro ministro que seja tão olavete ou ideológico quanto Ernesto Araújo. Começam a falar no nome de Nestor Foster, que hoje é embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e outro muito cotado é o Luiz Fernando Serra, embaixador brasileiro em Paris. Os nomes de Fernando Collor e Michel Temer acabaram até sendo ventilados, mas tanto Collor quanto Temer são figuras independentes a Bolsonaro, então Bolsonaro perderia o seu controle ali na condução da política externa. A decisão do substituto do Ernesto Araújo é muito importante, pessoal, porque nós vamos ver como vai ser Bolsonaro daqui para frente. Será que ele vai ceder ao Centrão? Ou ele vai querer mostrar que ainda tem poder no governo, colocando um outro ministro ideológico? Nós temos que observar com muito cuidado essa decisão de Bolsonaro. Porque o que Bolsonaro pode fazer? Olha, eu estou cedendo a vocês, já tirei o Ernesto Araújo, mas vou colocar alguém igualzinho a ele para mostrar que eu ainda tenho controle do meu governo. Hoje nós estamos nessa queda de braço, como eu falei. Bolsonaro quer dar as cartas do seu governo, mas quem quer controlar o jogo é o Centrão. A decisão de Bolsonaro vai ser uma decisão muito importante, porque ele corre o risco absurdo de ficar ainda mais enfraquecido. Olavo de Carvalho, hoje, que perde poderes com a saída do Ernesto Araújo, obviamente, reclamou de Cátia Abreu.
ofendendo a senadora. Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, também corroborou as críticas de Ernesto Araújo, mostrando que a ala ideológica ainda tem certa força dentro do governo e ela está entrando em rota de colisão com o Centrão. Vamos ver o que Bolsonaro vai fazer. Como eu disse, é muito importante. Se Bolsonaro selecionar um ministro parecido com Ernesto Araújo, um pouco menos aloprado e um pouquinho mais letrado, vai mostrar que ele está fazendo pequenas concessões, mas que ele ainda quer ter o controle do governo. Agora, se Bolsonaro selecionar um nome completamente diferente, vai mostrar que ele sucumbiu à pressão do Centrão. Essa é uma decisão muito importante. É mais importante do que a sucessão do Ministério da Saúde, porque já é o segundo cargo que o Centrão está pleiteando. Vamos ver, vamos observar, porque vai mostrar, vai dar muitos indícios de como será o futuro de Bolsonaro. Mas, pelo que as fofocas estão correndo nos bastidores de Brasília que começam a chegar até a imprensa, a decisão de Bolsonaro vai ser trocar o 6 pelo meia dúzia. Será que Bolsonaro vai pagar tanto assim para ver? Vamos observar o que irá acontecer. Clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga também no Twitter, @profileooficial.